Nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede na manhã desse dia de estarmos aqui nessa casa com o objetivo de compartilharmos da palavra de Deus. A revista nesse período, nesse trimestre de 2024, nos desafia a pensar no título Deus revelando-se por Jesus Cristo. Deus revelando-se por Jesus Cristo. E aí, na capa da revista aí, os irmãos observam, tem versículos em Efésios e em Hebreus que trata desse assunto, dizendo o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então percebem que esse Deus revelando-se por Jesus Cristo, nesse texto de Efésios, capítulo 9, do capítulo 1, de 9 a 10, começa a mostrar a cada um de nós que o plano de Deus vai ser e está sendo cumprido. E a expressão que transmite a certeza disso para nós é essa: desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus, se nós pensarmos no contexto da Bíblia Sagrada, sempre foi viver harmoniosamente com o homem. Viver em comunhão com o homem. Tanto isso que Deus nos criou. E em função do pecado, nós bem sabemos, aconteceram diversos fatos importantes, dentre os quais o afastamento do homem da presença de Deus. Aí em Hebreus capítulo 1 e 2, que está também na capa da revista, diz o seguinte: como que Deus vai fazer isso? Como que Deus está revelando ao homem esse desejo, essa vontade de viver com o homem? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo. Isso é, Deus falando para a gente: olha, desde a criação, o meu propósito é viver harmoniosamente com vocês. Veio e aconteceu a desobediência, o pecado. Permaneceu a vontade de Deus, em que pese o pecado. Qual é a vontade de Deus? Viver harmoniosamente com o homem. E ele vem mostrando para o homem desde o passado. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes, agora, por último, ele fala por meio de Cristo Jesus.
E uma das formas de Deus revelar o seu plano ao homem está no tema da lição de hoje. Jesus ensina o juízo de Deus. Olha, eu quero viver harmoniosamente com vocês. Eu estou mostrando para vocês desde o passado que esse é o meu propósito e meu desejo. Por último, agora, estou falando com vocês por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Dentre diversas coisas que eu tenho falado, uma delas é extremamente grave. Vai ter um julgamento final. Vai ter um julgamento final. E nesse julgamento final haverá separação. Nós estamos acostumados em julgamento. No julgamento humano, quase sempre tem uma decisão final que provoca alegria num lado, sofrimento no outro. Ou é condenado, ou é absolvido. Se é condenado na área criminal, tristeza para aquele que foi condenado, alegria para aquele que foi a vítima na situação, ou não existindo mais a vítima, ou não estando mais presente a sua família. É o que a gente ouve aí pelos noticiários, né? De um modo geral. Quando tem um julgamento de grande repercussão, a imprensa fica focada na vida e na família do réu, na vida e na família da vítima. Porque vão surgir sentimentos antagônicos. De um lado, tristeza, de outro lado, alegria. Na área civil também. Se você tem uma demanda com alguém ou qualquer tipo de pessoa, uma discussão, por exemplo, de vizinhos, né? Uma demanda envolvendo vizinhos, cerca divisória, por exemplo, de imóvel urbano ou rural, tem a decisão de um lado, olha, a justiça diz, fulano de tal entrou com a sua cerca dentro do terreno do fulano de tal. Então há alegria de um lado, tristeza de outro. O certo é que o julgamento provoca situações diferentes nas pessoas. Dentro do assunto da nossa lição, quando trata desta parábola do trigo e do joio, o escritor destaca que Jesus ensina o juízo de Deus. Jesus ensina o juízo de Deus. O resultado desse juízo, ele traz aqui no texto áureo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, 1, 2. Aleluia! No texto áureo. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Olha que situação extraordinária que Deus traz na sua palavra, mostrando que haverá de ter um juízo. E ele já descortina, já revela, já abre para as pessoas, através da sua palavra, qual o melhor caminho. Qual o melhor resultado desse julgamento? E ele mostra como uma expressão de alegria, aleluia, alegria. Quem estiver salvo por Cristo Jesus. O resultado é esse: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos os seus juízos. Aqueles que estão com Cristo,
Aqueles que conhecem Deus pela revelação, é isso que ele quis mostrar aqui. Aqueles que conhecem Deus pela revelação de Cristo Salvador, podem declarar como esse versículo de Apocalipse, com alegria, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. É o que nos conforta, nos consola, nos dá a certeza de que vale a pena estar com Cristo. Valeu a pena Cristo amar o homem de tal maneira ao ponto de se entregar na cruz do Calvário, porque tem pessoas, e essas pessoas somos nós, que estamos alegres por estarmos abrigados no resultado desse julgamento. Isto é, estamos com Cristo. Estamos com Cristo. Ainda vivendo de forma misturada o bem e o mal. Ainda que vivendo de forma harmoniosa com pessoas aqui nesse mundo, com instituições aqui neste mundo. Mas nós estamos seguros. Uma das provas dessa segurança, a própria Bíblia diz que é o selo do Espírito Santo. Ninguém está aqui enganado. Ou é crente ou é incrédulo. O Espírito Santo revela isso para nós. O Espírito Santo revela. Não tenha dúvidas quanto a isso. E nós bem sabemos, particularmente falando, desse relacionamento que nós temos com Deus. É um relacionamento de salvação ou de perdição. Todas as pessoas são assim. Todas as pessoas. Oi? Coisa diz assim, porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, dos que se salvam e dos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheio de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Então, as pessoas têm cheiro de Cristo, ou cheiro de vida, ou cheiro de morte. É o resultado desse julgamento. O resultado de julgamento. Ou de vida ou de morte. Né? Aí o escritor começa a trazer para nós aqui a parábola propriamente dita, né? Na revista aí, na página 70, está escrito a semente. Aqui há dois tipos de semente, a boa e a má. Isto é, os filhos do reino e os filhos do maligno. E ele vem, na parábola já está explicado, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Aí ele vem aqui destacando dois tópicos. Os filhos do reino, somos semeados pelo Filho do Homem, o Senhor Jesus. Isso nos leva a pensar que cada um de nós é fruto do seu labor. Olha que importância que nós temos para Jesus Cristo. Eu gostei dessa expressão. Nós, individualmente, cada um de nós, somos frutos do labor de Cristo. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. E essa palavra é oportuna, porque nós estamos vivendo um mundo em que se declaram cristãos, instituições que se denominam cristãs, em que estão buscando mais o fazer pessoal do que o labor de Cristo. Estão firmadas nas suas próprias potencialidades. E tem, né?
nós observamos e acompanhamos as redes sociais, os noticiários, como está surgindo discussão entre líderes famosos, religiosos, e diria até crentes mesmos, mas estão discutindo coisas efêmeras. Estão discutindo coisas que fogem à vontade de Deus nesse momento da graça em que nós estamos vivendo. Estão gastando tempo com discussão de méritos pessoais, com conhecimentos próprios, com aquilo que é visível, aquilo que é lucrativo, aquilo que os leva à fama, enquanto o evangelho genuíno de Cristo não está sendo divulgado. Deus, nós lemos aqui na capa da revista, outrora, havendo falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele deixou que os profetas falassem aquilo que ele ordenou que falasse. Os juízes, os sacerdotes, os reis falaram aquilo que Deus ordenou que falasse. É lógico, aconteceram desobediências ao curso da história, mas o objetivo era mostrar em tudo quem? Cristo Jesus. Basta nós observarmos, por exemplo, um símbolo importante, o tabernáculo. Tudo que foi feito no tabernáculo, no seu simbolismo, foca a pessoa de Cristo Jesus. Mostra a pessoa de Cristo Jesus. Em nada ali tem como autorização de Deus valorizar o homem, valorizar a criatura. Os filhos do maligno, as criaturas sem Cristo, são filhas de Satanás. As figuras usadas pelo Senhor, trigo e joio, nos dão uma ideia clara da dificuldade existente, muitas vezes, em diferenciar quem seja verdadeiramente filho do reino e quem seja filho do maligno. Muito bem. Parábolas são histórias, não é mesmo? Às vezes, inseridas ou extraídas de um fato que aquele que conta presenciou, viu, teve experiência. Essa parábola do trigo e do joio, ela nos convida a refletir nesse crescimento das duas sementes, de qualidades diferentes. E ao final desse crescimento, ela nos desafia a pensar no julgamento que vai acontecer com relação à qualidade dessa semente. Nós já vimos aqui que os filhos do reino são aqueles que estão com Cristo. Os filhos
do maligno são as criaturas sem Cristo. Muito bem. Era comum, na época, e nós percebemos várias parábolas do Senhor Jesus Cristo relacionada às coisas do campo, da agricultura, né? E não era tudo muito amistoso entre os agricultores. A história conta, e a Bíblia também mostra isso, que existia inimizade entre eles. Né? Existia inimizade entre os próprios agricultores, confrontantes de terras e tudo mais. E esse artifício aqui era real. Enquanto um inimigo olhava para o campo do outro e via que estava progredindo, o que ele fazia? Esperava o descuido daquele cujo campo estava progredindo. No caso aqui, a expressão é que ele dormiu. Aí, o inimigo malicioso foi lá dentro do campo do vizinho, que estava progredindo, e semeou o mal ali. A semente do mal no meio do fruto da semente boa. Era comum esse tipo de ação entre os agricultores da época, né? Lá na justiça, a gente ainda enfrenta situações assim também, né? Como eu disse no início, briga de vizinhos na zona rural por divisa de terra, né? Pelo gado de um que invadiu a propriedade do outro, a lavoura do outro, por vizinho, às vezes até distante, que fechou lá a passagem de água que vem regando a propriedade de diversos outros até chegar na sua, que é lá embaixo. Então, é mais ou menos isso que acontecia na época, né? Existia essa inimizade. E o Senhor Jesus Cristo utilizando, olha, você sabe que acontece isso no meio de vocês, não sabe? Sabe? Então, eu vou contar uma parábola que tem semelhança com isso que às vezes vocês estão acostumados a ver aqui, para que vocês entendam o que significa o reino de Deus, para que vocês entendam o que significa crescer a semente boa junto com a semente má. O que significa? E para mostrar para vocês que, assim como acontece lá no campo, uma hora vai ter uma decisão daquilo ali. Na época primitiva, a decisão era um vizinho matava o outro, né? A família de uma exterminava a família do outro para tomar a terra. Era desse jeito. E não é diferente nos tempos de hoje, né? Nós estamos aqui numa parte do nosso país que essas coisas ainda costumam ser resolvidas pela justiça, mas tem lugar mais longínquos, no nosso país mesmo, né? No norte, no nordeste, que essas coisas são resolvidas à base da força, da violência, da dominação do mais forte sobre o mais fraco. Então, acontecia, né, esse tipo de vingança. No caso específico aqui, a semente do trigo e do joio, elas são muito semelhantes, né? As folhas, né, também são muito semelhantes. Mas chega num determinado momento que o trigo dá fruto e o joio não dá. Aí vai aparecer de forma muito visível essa diferença. Vai aparecer a diferença. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. No mundo, existem pessoas salvas e pessoas
perdidas. No mundo que eu digo, num contexto de seres humanos. Porque a parábola aqui, e alguns comentaristas são muito diligentes em explicar isso para a gente não pode dizer que esse fato ocorre no contexto de igreja. Porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. Dentro em breve, nós estamos esperando. Mas esse arrebatamento da igreja não significa que é o fim. Né? Nós sabemos que a história continuará, sabemos até que haverá salvos no remanescente de Israel. Né? Aqui na parábola do joio, não, já é um juízo final, já é lá no final. E nós vamos depois chegar a esse ponto. Então, por outro lado, isso também não significa que a igreja local não deve diligenciar quando percebe o joio no meio dela. A igreja local, a liderança deve agir. A disciplina às vezes precisa acontecer. Por outro lado, e é nesse sentido que nós estamos querendo tirar a expressão igreja, é que a igreja invisível, que nós também chamamos de igreja universal, a igreja do Pentecostes, ela já nasceu perfeita. Se o Senhor Jesus Cristo quisesse voltar assim que a igreja foi constituída, ele poderia voltar e arrebatar a igreja. A igreja universal, e aqui não estamos falando daquela universal, estamos falando da igreja de Cristo, criada lá em Pentecostes, que são os salvos. Não tem nenhuma mistura ali dentro dela. A igreja universal não tem mistura, é só de salvos. A igreja é corpo de Cristo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, e precisam entender isso. A igreja universal, o corpo de Cristo, é perfeito. Não tem perigo, não tem mistura, não tem pecado. O pecado acontece na igreja local e no mundo, no contexto de pessoas, como nós estamos falando. Por isso que na explicação do Senhor Jesus Cristo sobre a parábola, ele fala que o campo é o mundo, não é a igreja. O campo é o mundo, tá? Para primeiro demonstrar para nós que esses fatos não vão acontecer com o arrebatamento da igreja. Esse julgamento aqui é o julgamento final. É o julgamento final. E segundo, para demonstrar para nós que no meio da igreja, que é o corpo de Cristo, não existe pecado. Não existe pecado. Cristo já redimiu. E só entra nessa igreja o pecador perdoado, que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, o campo é o mundo e não a igreja. Jesus semeia a boa semente. Em relação à pregação do evangelho, acontece a conversão a Jesus ou a rejeição a Jesus. São as duas coisas que acontecem. Ou a aceitação ou a rejeição. E isso tem sido muito perigoso nos tempos atuais. Tem pessoas achando e igrejas locais pregando
um meio termo. Um meio termo. Algumas coisas são extraídas da Bíblia, outras são extraídas da vontade humana, para gerar esse meio termo. E isso é contrário à palavra de Deus. No aspecto de salvação, não existe ficar em cima do muro. Ou aceita ou rejeita. E aí, oi. Transportou o reino da luz do céu. Então existe dois locais, ou lá ou cá. Não existe, é isso que você está falando. Não existe um mais ou menos, né? Um pé lá e um pé cá. Ou está lá ou está cá. Ou tem cheiro de morte ou cheiro de vida. Não tem um sem cheiro. Ou você transmite, ou Deus olha para você com cheiro de morte, ou cheiro de vida. Jesus proporciona isso. Ou cheiro de morte, ou cheiro de vida. Ou ele batiza com o Espírito Santo, ou com fogo. Não tem uma terceira olhada. E só curiosidade sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, por que ele na colheita vai tirar? Porque o joio, eu estava pensando a respeito, o joio, o que acontece? O joio ele cresce, os dois são iguais, cresce junto. Mas quando sai a espiga, o trigo ele tem peso, ele dobra. E o joio não, o joio permanece ereto. O trigo fica marrom e cai, né? E o joio ele continua firme, né? Porque ele não tem peso. Não produz nenhum fruto. Ele não produz fruto. O trigo produz fruto. Parece que ele chega na colheita, ele cai e o joio fica evidente. Parece que o anjo vai fazer o quê? Colher o joio e vai lançar no fogo. Porque o joio vai ficar evidente. Ele está em evidência no meio do trigal, né? É muito interessante essa. E sobre essa primeira colocação sua, é justamente isso. As religiões hoje, os líderes religiosos, e eu diria até nas próprias igrejas evangélicas, estão sorrateiramente criando um terceiro ponto, que seria esse ficar em cima do muro. E isso pode acontecer, por exemplo, através do julgamento das obras. E as obras não são fontes corretas para separar trigo de joio. É o que nós temos a princípio. Vamos supor que a igreja local, ela precisa decidir sobre uma conduta pecaminosa de um irmão. Como que ela vai decidir? À luz da palavra de Deus, pela ilustração, pela ajuda do Espírito Santo, mas tem que decidir. E nós não entramos no coração das pessoas. Nós julgamos pela aparência. E assim os julgamentos são feitos no aspecto disciplina. Às vezes tem um retrato da pessoa num lugar, tem um filme, uma filmagem, tem um documento assinado. Mas tudo isso baseado em algo que está mostrando de forma visível, né? E nós fazemos julgamento. Nós estamos acostumados com julgamento. Às vezes, aquela mídia, aquele vídeo ali, está muito nítido para se ver, não é mesmo? E os tribunais têm usado muito isso. Mas é uma fake, é uma montagem. E aquilo pode enganar o julgador. Fizeram a montagem. Tanto é verdade que eu não posso julgar pelas obras no contexto de trigo e joio, salvação e perdição. Trigo e joio, salvação e perdição. Porque, exemplo,
Olha o que aconteceu com Judas. Para os discípulos, para Cristo não, mas para os discípulos que estavam aí convivendo e vivendo com ele, pelo menos não tem nenhum registro na palavra de Deus que eles estivessem detectando ali essa conduta, o que estava passando no coração de Judas, até que a situação foi revelada. E isso acontece com muita frequência nos dias atuais. Você conhece algum incrédulo que é corretíssimo na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida? É claro que conhece, eu conheço. E você conhece algum crente mesmo, que tem a vida toda bagunçada? É devedor. Então, como é que nós podemos julgar pelas obras o trigo e o joio aí? Eu vou errar, não vou? Às vezes o cidadão é crente mesmo, mas tem uma vida pessoal toda desregrada. Eu vou olhar para aquele homem, vou falar, isso aí é do diabo. Isso aí é semeadura do diabo. Ou, no mínimo, eu vou levantar dúvidas sobre a questão, sobre a vida daquela pessoa. Eles queriam arrancar o joio. Aí, Exatamente. Não arranque. Vocês não. Mas é isso que nós queremos. Não tem capacidade. Eu gosto que o Senhor nos chama para ser testemunha, não juiz. Né? Então nós temos que olhar para as pessoas sempre com compaixão. Olhar para as pessoas sabendo, por isso que a discriminação ela é terrível. E nós temos que lutar contra isso. Porque nós somos discriminadores por automático. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra esse julgamento. Porque a gente julga as pessoas. Não existe quem olhe para as pessoas e não faça o seu julgamento. Então nós temos que aprender a não julgar. E você falou uma coisa muito séria, que nós estamos vivendo um momento no nosso país, de uns 4, 5 anos para cá, é mais, mas com mais evidência agora, que os evangélicos começaram a envolver muito na questão da política partidária do país. A questão política, do modo lato senso da palavra, do modo generalizado, não tem problema, porque nós somos seres políticos. Política é convivência, né? Eu preciso conviver com as pessoas, eu sou ser humano, né? Eu não posso exigir conviver com pessoas só igual eu, né? Ou bem ou mal. Eu preciso conviver com as pessoas. Mas a questão é que os líderes evangélicos e as igrejas, de um modo geral, estão perdendo o aspecto da espiritualidade e levantando bandeiras que aparentemente são bandeiras importantes para a sociedade, né? Mas que estão desvirtuando da orientação da palavra de Deus e do próprio Cristo, né? Na área da educação, principalmente, nós estamos aqui diante de muitos educadores, como temos encontrado desafios, né? De cristãos e não cristãos. Mas aí eu sou crente e falo, mas eu não posso deixar um negócio desse. Eles estão vilipendiando a pessoa de Cristo na área da educação e cultura, por exemplo. No carnaval agora nós vamos ver isso aí, como já temos visto nos últimos carnavais, zombaria em relação às coisas cristãs, ao próprio Cristo. E aí isso tem provocado revoltas, né, importantes na cúpula do cristianismo no nosso país. E eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, mas
é preciso de equilíbrio dentro desse contexto. Por quê? Porque quando nós entramos por esse caminho, nós acabamos por ser exclusivistas desse caminho e deixamos de lado a nossa própria vida espiritual. Depois vem a queda, vem a vergonha, vem o pecado, vem a tristeza. Depois eu descuido da esposa, eu descuido do filho, eu descuido do neto, eu descuido de pagar minhas dívidas, porque eu estou todo envolvido, estou falando de crente, todo envolvido numa situação que poderia ser evitada. Né? Então, oi? As pessoas querem lutar, as pessoas estão querendo combater o pecado das pessoas, mas não fomos chamados para isso. Nós não estamos aqui para instituir um reino cristão. Até porque isso sempre existiu. Né? A modulagem de hoje, que é floreada, é tudo a cores. Né? Na época era preto e branco. A Bíblia diz isso, mas existia. Né? Sim, pois aí o que é a cristandade hoje? Político partidário. Isso é muito prejudicial à igreja, porque a gente passa a defender um padrão cristão. Nós não fomos chamados para defender um padrão cristão, nós somos chamados para viver um padrão cristão. Nós somos chamados para testemunhar para as pessoas. Jesus não nos chamou para formar um exército para defender o nome dele. Nós somos chamados para viver segundo os ensinamentos dele, né? E respeitar as pessoas. Eu não posso impor um padrão cristão numa pessoa que não é cristã. Primeiro ela tem que se converter. Como é que eu vou falar com uma pessoa que é errada antes do carnaval se ela não tem um conceito cristão que eu tenho? Primeiro ela tem que entender o padrão cristão para ela entender aquilo ali. Né? Então a igreja está perdendo muito nesse sentido, querendo defender político partidário, defender conceito cristão. Nós não somos chamados para defender conceito, nós somos chamados para viver os conceitos cristãos. Então, irmãos, vemos aí o exemplo de Judas. O próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele declara expressamente: olha, a fulano de tal vai ser entregue para o maligno. Isto cumprindo aquilo que a palavra de Deus orienta no que diz respeito à disciplina. Né? Isso aí não significa que a igreja local não deve agir com disciplina quando houver necessidade. Né? Então, nesse contexto, nós vamos apreciar aqui alguns versículos da palavra de Deus que trata dessa harmonia da parábola do trigo e do joio com tudo isso que nós estamos falando. Eu preciso, por favor, Mateus capítulo 7, 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. Olha só. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é isso aí, no contexto da parábola do trigo e do joio? Separação, julgamento. Olha só, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, estou separando. O tema da nossa lição é: Jesus ensina o juízo de Deus. Olha como essa parábola está em harmonia com esse versículo. Indica que nem todos que se dizem seguidores de Cristo entrarão no reino dos céus. Similar ao joio que é separado do trigo. Se chegar alguém aqui que eu não conheço, que nós não conhecemos, e falar: eu sou cristão, Cristo morreu por mim, eu quero participar dessa igreja. Ele falou.
Eu não posso fazer nenhum julgamento nesse contexto, se o cidadão é crente ou não é crente. É isso que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, volta no versículo 21. Olha lá, ó. E então, nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Pode acontecer, essa mesma pessoa que entrou aqui está convivendo comigo, hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 5 anos. Às vezes nem precisa disso. Eu perceber pelos atos, pelos frutos, que realmente é um selado pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. Né? Mas é o que nosso irmão destacou ali, Vantuil. Nós não somos chamados para julgar, para dizer se é crente ou se não é, para arrancar, para lançar no fogo. Não. Isso faz parte e foi uma das lições importantes que eu recebi nesse texto. Da paciência de Deus. Né? O que os personagens aqui dessa parábola falaram quando viram que o inimigo lançou o joio no meio do trigo, falou com o fazendeiro, olha, vamos lá arrancar esse trem, vamos tirar isso de lá agora, vamos tirar a coisa ruim do meio. Aí o agricultor, fazendeiro falou, não é por aí. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu posso estar prejudicando, eu vou estar, com certeza, prejudicando. Então, Oi? Na prática, o joio ele prejudica muito o trigo. Na prática. E na espiritualidade também, a gente sabe que a gente não sabe quem é o joio, mas ele prejudica. Mas mesmo assim, o fazendeiro não permitiu pegar. Vai prejudicar, mas deixa lá. Um dia os anjos vai colher certo, vai pegar quem é quem. Não existe. O Senhor não é enganado, né? No dia certo, no momento certo, vai ser tudo consumado, é o julgamento. Segundo Timóteo, Patrícia, 2,19, vai falar sobre isso. Segundo Timóteo 2,19, olha, nem tudo o que diz. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O quê? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ele conhece. O Senhor conhece os que são seus. Pode estar as raízes do trigo e do joio emboladas uma na outra, pode estar as folhas emboladas, mas Cristo sabe o que é trigo e o que é joio. Isso é uma firmeza que nós temos no contexto da sua palavra, né? No contexto da sua palavra. Afirma que o Senhor conhece os seus, refletindo a separação entre o trigo e do joio que haverá de acontecer. Oi? Exatamente. Faz parte, eu pretendo falar uma coisa no evangelismo desse texto, e uma delas é isso aí. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, querendo que alguém se salve e venha a conhecimento. A misericórdia de Deus, né? Mostrando, dando oportunidade. Não, deixa o joio aí descendo no trigo, que ele vai converter. Ele vai converter. Ele vai converter. E acontece muito isso, né? A gente vê muita notícia disso. A última notícia em relação a isso foi uma pessoa lá na igreja de Jesus, ela convive na igreja há muitos anos,
né? Casou na igreja, convive na igreja, e pouco tempo agora deu testemunho que ela se convertido, pouco tempo agora. Ela proferiu que viveu ali na igreja, fez parte do movimento da igreja, mas era um doido, né? E ela se converteu agora e até uma pessoa falou para mim sobre essa questão, deu um testemunho da conversão. Interessante que, no sentido contrário, eu fiquei sabendo de uma situação recente que me deixou muito triste. Um menino nascido e criado no meio do Evangelho, pai crente, mãe crente, avô crente, irmão crente, aí completou a maioridade, começou a pensar em outras coisas, e situações pecaminosas, e revelou, né, para a família que não tinha nada de crente, né? Muito triste. Acontece de um lado e acontece do outro, né? Muito sério. João capítulo 10, versículo 14. Olha outra harmonia da parábola do trigo e do joio com a Bíblia Sagrada. Eu sou o bom pastor, e quem que conhece as suas ovelhas? Ele. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Só Ele conhece. Jesus conhece você, conhece a mim, e Ele se faz conhecido para você, se faz conhecido para mim. E é por isso que a gente tem essa garantia, né? Essa firmeza de que Ele comunica, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Outra semelhança, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento, todos arrependam. O que significa isso? O que nós falamos agora, a paciência de Deus, né? Olha só, o Senhor não retarda a sua promessa. Ah, só vai deixar para depois? Não, eu sei o momento certo. Ainda que alguns a tenham por tardia, né? Quantos de nós já pensamos assim, e às vezes até falamos, mas o Senhor Jesus Cristo está demorando para voltar, hein? Está demorando para acontecer esse arrebatamento, está demorando para acontecer isso, né? Mas é aquilo ali, ó, Ele sabe. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. Esse tempo de deixar crescer ali o trigo do joio e o joio juntos é um tempo da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus. E quantos nós temos percebido, né, que tem aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador nesse tempo da longanimidade, né, de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 12 a 15. Em que pese aí fala de um outro momento, mas o que nós queremos destacar nesse versículo é a questão do fogo, né? Ele falou que no final os anjos iriam separar com a orientação do próprio Cristo e o que não prestasse o joio seria queimado, não é isso? Olha lá. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E o último. E se a obra que alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que do fogo. É evidente que esse texto, essa passagem, está falando do julgamento das nossas obras, né? Mas eu trouxe aqui só para focar sobre a questão do consumar, né?
que é por meio do fogo. Né? O trigo vai ser consumido, o joio, perdão, vai ser consumido no momento certo, será queimado, no sentido de demonstrar que é do mal, que é do maligno, que não presta, que deve ser afastado e que precisa ser purificado, aqueles que representam aqui o trigo e serão separados para o céu e para Deus. Oi? Lá no Lucas, ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira. Ele limpará a sua, né? Aquela expressão que ele diz no versículo anterior. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele limpará a sua eira, né? Lançará a palha no fogo que nunca se apaga e o trigo no seu celeiro. Então é fantástico. Mateus capítulo 25. O texto é bastante longo, 31 a 46, mas ilustra a separação entre os justos e os iníquos. Olha só, Mateus 25, 31, a partir de 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, separação. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de beber, tive sede e deste-me de comer, depois de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Perguntando: ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Até aí tá bom. Separação, né? Separando o bem do mal. Separando o que será salvo, o que será perdido. Então, irmãos, esse juízo de Deus há de acontecer. Esse juízo de Deus há de acontecer. E não significa que no aspecto da igreja local, com relação à disciplina da igreja, a igreja deve omitir. Não, ela está autorizada a julgar, a liderança da igreja. E está autorizada a julgar com base na palavra de Deus, nas provas que tiver, no conhecimento que tiver sobre o assunto. Agora, no contexto de salvação e perdição, só o Senhor está qualificado para isso. Desejamos que o Senhor tenha nos edificado na certeza de que nós estamos seguros, salvos e esperando o arrebatamento da igreja e mais tarde esse juízo final, para que nós possamos eternamente estar com o Senhor.
o que ele sempre quis, desde quando ele nos criou, isto é, ter comunhão conosco. Amém.